E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais que você pode precisar. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists separadinha por turma, série, ou então por tema, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, para que vocês encontrem com mais facilidade os vídeos que precisam. E se esse vídeo te ajudar, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão chegar. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso e bora lá! Aula 5. Recriando textos, da textualidade à intertextualidade por meio da paráfrase. 1. Vamos voltar ao texto Aspectos Culturais Afetam a Relação entre o Homem e o Cão, de Margaret Arthur, lido na aula anterior. A gente não vai voltar, né? Eu li no vídeo anterior, não vou reler para não ficar muito extenso esse vídeo, vamos só responder. Letra A. Qual é a temática do texto lido? Com que finalidade ele foi escrito? Bom, o texto então foi escrito, né, com a temática e o tema da relação entre humanos e os cães, né, e os aspectos culturais que estão envolvidos nessa relação entre eles. E aí a finalidade e o objetivo com que foi escrito foi o de divulgar os resultados de uma pesquisa que cientistas fizeram, né, do tema. B. É evidente no texto as marcas de outras vozes que não sejam as da autora. De quem são essas vozes? Que expressões são utilizadas pela autora para apresentar essas vozes? Bom, então aqui a gente tem os cientistas que fizeram as pesquisas tendo uma voz também no texto, né? Porque a autora está ali, né? O autor está ali escrevendo o texto e ele coloca também aí o pensamento desses pesquisadores, né? E aí essas vozes dos pesquisadores são mostradas tanto de maneira direta, né? Ali aparecendo entre aspas, do jeitinho que eles falaram, quanto de maneira indireta, aí na voz da própria autora. E aí, para isso, ela usa expressões como, por exemplo, segundo os autores dizem e tudo mais, para indicar que aí está vendo um pensamento, uma ideia deles. 2. Importante. Para apresentar as ideias dos autores do artigo, Margaret Arthur reelaborou o texto original de modo a, por meio de uma linguagem mais acessível ao público, em geral os leitores do jornal da USP, compartilhar os resultados da pesquisa científica. Para isso, valeu-se de procedimentos linguísticos, como a reformulação das ideias por meio de paráfrases e citações. Vamos entender a paráfrase? Leiam os trechos a seguir, extraídos do texto lido nesta aula, e reelabore-os, mantendo o sentido, porém com outras palavras. A interação entre o homem e o cachorro tem bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, havendo, portanto, características de apego e afeto. Então aqui, basicamente, ele quer que a gente faça uma paráfrase, que é quando eu reescrevo um trecho com outras palavras, né, mantendo aí a mesma ideia, sem alterar o sentido, eu só troco as palavras. Então ele quer que faça isso na letra A, né, e também depois na B. Então assim, tem várias maneiras de fazer isso, não tem uma maneira única. Eu coloquei aqui uma sugestão, mas vocês podem também refazer, assim, reescrever da maneira de vocês, desde que não mude o sentido. Então ficou. Né, os seres humanos e os cães se relacionam de uma maneira que envolve carinho e afeto, de modo semelhante ao que acontece na relação entre pais e filhos. Percebam aí que é basicamente a mesma ideia, só mudou a maneira como eu escrevi. B. O abandono dos animais é a principal razão do grande número dos cães jogados nas ruas, questão com a qual alguns países precisam lidar. O alto número de cães sem dono vivendo nas ruas, aqui eu percebo onde eu estou fazendo a paráfrase, colocando a mesma ideia, só que com outras palavras. É consequência do abandono e esse é um problema com o qual alguns países têm que lidar. Mesmíssima ideia, mesmíssima coisa, só que com palavras diferentes. Fazer isso é fazer uma paráfrase. É uma coisa que vocês fazem aí com bastante frequência, tal, né? Muitas vezes reescrevem aí um trecho, né? Só trocando aí as palavras, mas mantendo o sentido original. 3. A partir do exercício anterior, vamos construir juntos um conceito para a paráfrase. Então, eu coloquei aí escrito de uma maneira bem direta, né, bem simples, bem objetiva, porque ele quer que a gente escreva juntos um conceito para a paráfrase. Então, eu escrevi aqui, né,
Paráfrase é a reescrita de uma ideia com outras palavras, mas sem alterar o sentido do original. Nada assim de uma definição muito complexa, muito longa, tal. Um conceito aí bem rápido para que vocês consigam memorizar. Aulas 6 e 7, os hipertextos e os hiperlinks, a leitura interativa. Então, aqui, o que acontece? Ele tem nessas duas aulas, né, a questão 1, que é apenas leitura desse texto, e depois a questão 2, que é a proposta de que vocês façam um vídeo minuto, desses vídeos curtinhos aí, de no máximo 1 minuto, como tem no TikTok, a respeito do que é hipertexto, né? Então, assim, eu não vou ler o texto porque é uma atividade assim mais procedimental, que vocês têm que ver com o professor de vocês se vocês vão fazer ou não, como que vai fazer, né? Se vai fazer aí pelo celular ou se vai de alguma maneira adaptar essa atividade, né? Justamente por a gente estar nesse período de aulas online. Então isso aí é uma coisa que vai ser mais direcionada pelo professor de vocês, se ele quer e como ele quer que vocês façam essa atividade, que tipo de dinâmica ele quer que faça no vídeo, enfim. Então assim, mas de uma maneira geral, resumindo a proposta da atividade, é que vocês façam esse vídeo minuto, explicando aí o que são hipertextos e o que são hiperlinks, né? Ele dá até esse link aqui, essa sugestão, né? Para que vocês vejam modelos, estratégias de criação de vídeo. Isso aqui, inclusive, é um hiperlink, né? Então, tipo, se eu clico aqui, ele vai me jogar para essa página e aí eu vou ter as informações que tem lá. Então, aqui já tem um exemplo, né, de hiperlink. Agora, já o hipertexto, vamos supor, se nessa palavra aqui, sei lá, tipo, periódicos eletrônicos, eu tivesse a opção, né, que aqui, por exemplo, olha como que está o cursor, né, agora aqui ele fica com a mãozinha, né, com a luvinha. Se aqui, vamos supor, em periódicos eletrônicos, eu colocasse por cima e ficasse a luvinha, significa que nessa parte aqui do texto eu teria um hipertexto, quer dizer, é uma parte do texto em que eu clico, aí vou ter dentro disso um hiperlink que vai me jogar para uma outra página. Então, o hiperlink basicamente é o link que te joga para outro texto, para outra página, para outra coisa, e o hipertexto é quando eu tenho aí dentro do texto, né, algumas palavras ou expressões que vão ter aí o hiperlink que vão me jogar para outro lugar, né? Então, baseado nisso, nessa diferença entre as duas coisas, a proposta seria que vocês fizessem esse vídeo aí curtinho explicando. Aula 8. Exercitando a escrita, reelaborando o texto. Então, daí o objetivo nessa aula é fazer uma produção de texto, né, em que vocês vão escrever aí um artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica? É um texto que vai ter o objetivo aí de passar informações importantes aí para uma determinada comunidade, né, para informar essa comunidade, informações aí mais técnicas, mais científicas, e aí a proposta desse texto é que vocês falem sobre hipertexto e hiperlinks. Então, tipo, nas aulas 6 e 7, vocês deveriam produzir um vídeo minuto. E aqui vocês teriam que produzir um texto nesse formato de artigo de divulgação científica, explicando, falando sobre hipertexto, hiperlink, sobre as informações e tudo mais. Aí, para escrever isso, vocês podem se basear no texto das aulas 6 e 7 daqui dessa aula, ou mesmo procurar fazer mais pesquisas, enfim, para pegar mais informação, né? Então, daí, ele fala também que vocês podem fazer citação indireta e paráfrase. A citação indireta é quando você diz assim, tipo, segundo fulano de tal, e aí coloca aí com as suas palavras, é preciso fazer tal e tal coisa. Enfim, você está colocando com as suas palavras o que o fulano de tal falou, né? Isso aí seria uma citação indireta. Ou então paráfrase, né? Reescrever com as palavras de vocês o que outra pessoa falou, né? Sem alterar aí o sentido original. E, claro, dando os créditos à pessoa. Não pode simplesmente fazer a paráfrase só reescrevendo as ideias de uma pessoa, né, trocando ali algumas palavras e não dar os créditos para essa pessoa, porque aí mesmo assim pode ser considerado plágio, tá? Então, basicamente, então, aqui na aula 8 é fazer essa produção de texto. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!